desmistificar coisas que durante muito tempo os dentistas acreditou que era a solução. E pode ser que seja uma das maiores causas dos problemas deles. Hoje a gente vai falar algumas coisas aqui de papo reto sobre odontologia, tá bom? Preparem aí papel e caneta e principalmente preparem a cabeça para quebrar paradigmas. Eu tive uma história na odontologia muito bonita de superação, de muitos desafios. Durante praticamente 10 anos na odontologia, eu fiz bons trabalhos no Motion, mas eu não tive excelentes resultados, enquanto realização, remuneração, reconhecimento, e quase desisti depois da 4ª especialização, e a gente conseguiu, com muita fé mesmo, muita determinação, dar a volta por cima e construir uma ideia muito clara sobre o que é um negócio em odontologia. Então hoje a gente vai falar a verdade que você provavelmente nunca ouviu sobre captação de pacientes. Pode ser que isso vá chocar algumas pessoas. Eu sei que tem muita gente falando sobre esse contexto de captação e eu vou defender aqui a minha teoria com embasamento estatístico real. Vocês vão entender os nossos números aqui e eu acredito que vai fazer muito sentido para muita gente aqui. E uma das coisas que eu gosto de falar, que para mim faz muito sentido, é o seguinte: direção é mais importante do que velocidade. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria está indo para o rumo errado. Então não adianta você acelerar para o rumo errado. Você tem que acelerar no rumo certo. Então se você está no rumo errado, e quanto mais você pisa, mais distante você está dos objetivos, dos resultados que você merece. E a nossa proposta nessa primeira aula aqui é justamente ajustar a direção da sua odontologia. Então, para quem não está sabendo, essa é uma aula, uma live class do curso Desperta Odonto, um curso 100% online, 100% gratuito. Essa aula fica gravada no Instagram por 24 horas, mas para quem está dentro do nosso grupo, dos nossos grupos de WhatsApp, vai poder assistir essa aula quantas vezes quiser, a gravação dela até o dia 30 de outubro, vai ter acesso ao material de apoio em PDF que eu preparei. Depois da aula eu vou estar no grupo até 10 horas da noite, trocando ideias, discutindo, tirando as dúvidas, tudo isso 100% gratuito. Fora um monte de novidades que a gente já disponibilizou lá através da nossa plataforma do conteúdo programático. É super simples. Se você ainda não está inscrito nesse curso, basta entrar na bio, clicar no botão e clicar em Desperta Odonto. Clicou lá, escreve eu quero, a gente já vai te direcionar para o grupo de WhatsApp, que você vai ter acesso a uma gama de conteúdos realmente densos, tá bom? Olha só, gente, segura essa frase que eu vou falar para vocês. Fixa essa frase que eu vou falar para vocês. Existem cirurgiões dentistas fracassando nas melhores cidades, nas melhores regiões, nos melhores bairros do Brasil e do mundo. Assim como existem cirurgiões dentistas prosperando nas piores cidades, nos piores países, nas piores regiões, bairro, Brasil e mundo. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque nunca foi, não está sendo e provavelmente não vai ser a sua localização a causa do seu sucesso. Quem você é, como você é percebido e qual é a transformação que você gera a principal causa do seu sucesso. Então, eu gosto de falar isso, por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que para a maioria dos dentistas do Brasil, por exemplo, setembro não foi um mês extraordinário. E para outro grupo, foi o mês melhor da vida deles. Entende? Isso eu estou falando de gente que está numa mesma cidade, quiçá na mesma rua, atendendo o mesmo público, aparentemente, o mesmo perfil de público. Mas a forma como ele conduz está mudando o jogo. Então entendam que a crise, mercado, concorrência, convênio, clínica popular, franquia, nada disso define o nível dos seus resultados. Todo início de mês a gente tem uma enxurrada de alunos pódio batendo meta top das galáxias, independente da realidade que eles estão. A gente tem aluno numa cidade de 4 mil habitantes, a gente tem aluno na Grande São Paulo. A gente tem aluno em clínica de sobreloja e tem aluno em clínica de esquina lá de fachada. E tem aluno em prédio que nem dá para ver fachada. Então não acredite, não culpe, não terceirize a causa do seu sucesso a fatores externos. Depende de você. E para começar esse contexto, eu vou falar uma estatística importante. Olha só, 6% das pessoas, como regra,
sabem que precisam do tratamento odontológico e procuram o dentista. 6. 24% sabe, mas não procura. Por que, André? Crença limitante, medo, procrastinação. E 70% nem sabe que precisa de um tratamento odontológico. Ou seja, existem 70% das pessoas por aí esperando uma ação diferenciada para trazer esse grupo de pessoas que são as pessoas que mais valorizam para dentro do consultório. E o que a gente tem hoje? E seria até uma parte final do que eu ia falar, mas eu já vou adiantar aqui agora. O problema não é a concorrência. O problema é você se parecer com ela. A maioria dos dentistas, talvez 95% dos dentistas, estão competindo com 6%. Olha a briga. Agora imagina você fazer parte de 5% que não consegue atender os 70%. Só consegue atrair e captar, mas não consegue atender todo mundo. É essa a realidade que a gente está querendo trazer para vocês. Só que para isso tem que acontecer uma coisa que eu já vou jogar real com vocês. Porque a ideia do Desperta Odonto é sempre o papo reto, é bater a real. Não é fácil. Não é fácil desfrutar desse oceano azul. Por que não é fácil? Porque exige uma palavra que talvez seja uma das palavras mais desafiadoras para se construir sucesso. E essa palavra é mudança. Literalmente, simples assim, mudança. Nós, cirurgiões dentistas, estamos enraizados no modelo de escola que trava a nossa prosperidade. Literalmente isso, gente. Trava a nossa prosperidade. A gente vem desde a graduação, pós-graduação, especialização, MBA, o que for, voltado para um modelo que trava. Então, se a gente só aprendeu ao longo da vida um modelo que trava, qual é a nossa perspectiva de sucesso? Ela é pequena. E é por isso que 80% dos dentistas vão passar ao longo dos seus 10, 20, 30 anos de carreira construindo resultados medianos. Só que hoje você vai ter uma opção de continuar nesse caminho de todo mundo ou escolher ajustar essa direção. Eu espero verdadeiramente que você escolha ajustar. Porque não tem nada melhor no meu dia do que ouvir um áudio, ver um vídeo, um texto de agradecimento, porque alguns dentistas, alguns alunos nossos escolheram, através do nosso método, ajustar essa direção. E um pouco disso a gente vai abrir o jogo com vocês. Então nós vamos falar aqui coisas verdadeiras. Coisas verdadeiras. Vocês vão escolher o caminho de vocês, tá bom? Mais uma vez, boa noite para quem está chegando aí. O André, que legal estar por aqui. O André, doutora Francisca, Bruno, Bruna, olha só, Bruno e Bruna aqui. Então fiquem presentes para uma informação aqui, a princípio. A gente tem que entender uma coisa bem simples. E é de simples mesmo. A simplicidade é o maior nível de sofisticação. Via de regra, a gente tem complicado a nossa vida. Olha só que interessante. Vamos imaginar que em um negócio como a odontologia, para a gente ganhar dinheiro, vamos falar com esses termos, para a gente ganhar dinheiro, a gente tem 3 possibilidades. Esse é um exemplo didático, depois eu venho para a prática, tá bom? Uma possibilidade é você escolher colocar uma moeda em um pote que volta 2 moedas. Olha só que legal. Você coloca uma, volta 2. Show! A outra possibilidade no pote 2 é você coloca uma moeda, volta 5. Massa, né? Imagina só. Uma, volta 5. E a outra, André? Você coloca uma, volta 10. Então a gente tem essas 3 possibilidades. Uma volta 2, uma volta 5, uma volta 10. A pergunta que eu te faço é, em qual moeda você vai colocar, em qual pote você vai colocar a sua moeda? Ah, André, eu vou colocar no terceiro que dá 10. Não é isso que você está fazendo. Não é isso que você está fazendo. Sabe o que você está fazendo? Você está querendo colocar a moeda em todos os potes. E qual que é o problema disso? O dinheiro por si só, ele até pode ser infinito, mas o tempo e a energia que você gasta colocando em cada moeda te consome a maior produtividade, que seria focar basicamente no pote de 10 moedas. Quando você coloca uma moeda no pote de 1, você está desperdiçando tempo e energia podendo ter colocado a mesma moeda no 1 e voltar 10. Então, se você colocar 10 moedas aqui, voltaria 10, mas 10 aqui voltaria 100. E quando você divide isso, o seu tempo e a sua energia são finitos. O dinheiro pode ser infinito, mas o tempo e a energia não. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é clareza do meu negócio. Sem clareza, você vai patinar muito, você vai se esforçar muito. E hoje a odontologia é de estratégia inteligente. Menos esforço, mais resultado. Mais inteligência, mais vida, mais lucro.
E é isso que a gente vai falar, sobre o modelo de negócios que eu posso afirmar, 90% dos dentistas não estão presentes para isso. Gente, é muita gente que não entendeu isso, vive o problema disso, vive na pele, vive a dor da consequência desse modelo retrógrado que está sendo implementado há muito tempo e muita gente continua nele, só que não percebe a outra face da odontologia, que para mim é a face que mais faz sentido. Então fique bem presente que a gente vai falar sobre modelo de negócio, sobre clareza. Para a gente conseguir resultados na odontologia, estou falando de ganhar dinheiro, de aumentar faturamento. Por enquanto só disso. Dentro disso a gente vai construir outras coisas interessantes, propósito, uma série de coisas. Mas vamos pensar só em dinheiro, tá? Existem 4 possibilidades. Para mim só existem 4, ou são as 4 principais. E aí o que acontece? Você vai perceber uma obviedade e vai começar a cair uma ficha. André, eu já ouvi você falar isso, mas do jeito que você está falando agora eu entendi. Que bom que você entendeu agora. Eu tive que ouvir muitas coisas, muitas vezes na minha vida, para mudar a minha direção. Eu enxergava, mas eu não via, eu não estava presente para isso. Então, olha só, todas as pesquisas que eu já fiz na minha vida, à frente do pódio, onde tinha um dos itens, captação de pacientes, ela ganhava disparadamente. Era tipo assim, como se fosse o André hoje, que já não é um velocista, com a virilha estourada que eu estou do lado direito, com a coxa do lado esquerdo também mal, estava hoje inclusive na fisioterapia, correndo com o Bolt lá, o Usain Bolt, uma corrida de 100 metros. Quem vai chegar em segundo? Eu. Mas qual é a distância disso? Essa é a grande sacada. Qual é a distância um do outro? É disso que eu quero falar para você. Cada ponto você vai chegar em segundo, que seja, mas essa distância é um preço que você vai pagar muito alto. Então eu quero que você fique presente aqui agora. E não se culpe se você acreditou que alguém falou uma coisa diferente, se você faz diferente, está tudo bem. Você só precisa tomar uma decisão daqui para frente, qual caminho você vai escolher. Legal? Luciana chegando aí, Biel Designer, Carol Florim, que legal, Berlândia, Igor, meu amigo, chega em mim no Stenmaier, abraço, meu amigo. Então fica presente por uma coisa, olha só. Existem 4 pontos. O primeiro ponto, que é o mais divulgado e é o assunto de hoje, e a gente vai desconstruir muita coisa que você aprendeu, é sobre captação de novos pacientes. Captação de novos pacientes, prestem bastante atenção, é um ponto importante ou é um ponto que vai te ajudar a ter mais sucesso. Isso é inquestionável. Captação de novos pacientes é um ponto que vai ajudar a aumentar o seu faturamento. Isso é inquestionável. Mas o que você não está presente? Se você quer uma palavra simples, através da sua odontologia, chamada resultado, você precisa ser inteligente na sua rotina odontológica. E aí, quando eu falo inteligência, eu vou explicar os 4 pontos para você multiplicar o seu faturamento. Só que o primeiro, que é captação, é o mais caro. Qualquer campanha que você fizer de captação de pacientes com investimento sem investimento, marketing digital, marketing offline, televisão, panfleto, de graça. Anda, eu sou amigo de uma blogueira e ela fez isso e isso para mim. Qualquer campanha de captação é a ação mais cara desses 4 pontos para você multiplicar o faturamento. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque é completamente possível hoje você entrar num modelo de negócio onde você não precise mais captar pacientes. Literalmente não precisa mais. Só que você tem que entrar num nível de maturidade do negócio maior e a gente vai falar isso para você hoje, como é que é esse processo e principalmente você vai olhar para o seu negócio e eu acredito que você vai perceber que o que eu estou falando faz sentido. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, André, mas eu preciso captar pacientes. Eu entendo que sim. A minha pergunta é, por que você precisa captar pacientes? Para mim só faz sentido uma coisa, se você tem 6 meses de formado e está montando o seu consultório. Se você tem 1 ano de formado e precisa captar paciente, significa que tem um erro muito grave no seu modelo de negócio. Muito grave. Muito grave. E a gente quer mostrar por que existe esse erro e qual seria a solução dele. Então vamos lá, existem 4 pontos que vai te ajudar ou que vai sustentar a ideia de você aumentar o seu faturamento, lucratividade e tudo mais. O primeiro é captação, a gente já falou um pouco, mas eu quero voltar a falar dele também. O segundo ponto é aumentar o preço do seu serviço.
Simples assim. André, como assim simples assim? É simples assim, você tem que aumentar o preço. Basicamente. Ah, André, mas se eu aumentar o preço, aí eu já tenho uma realidade assim, quando o cara vai fechar comigo, ele fala, ah, mas lá no Dr. Fulano de Tal é mais barato. Esse é o seu problema. O seu problema não é ser mais barato que o Dr. Fulano de Tal. O seu problema é ser igual ao Dr. Fulano de Tal. E desculpe, às vezes, a forma que eu estou falando para você, porque eu estou querendo aqui te dar uma chacoalhada com o maior carinho do mundo para você entender que o seu problema não é o preço ser igual, é você parecer igual. O nível do seu sucesso depende da percepção que o seu paciente tem. E essa percepção ela começa nos primeiros 5 minutos. O ano passado eu fiz literalmente centenas de consultorias presenciais em diversas regiões do Brasil. E eu me lembro muito bem do que eu estou falando agora. Não teve uma clínica que eu visitei que eu pudesse falar, nossa, lá é diferente. Ou seja, na condição de paciente, os primeiros 5 minutos que eu visitei de praticamente todas as clínicas eram iguais. Tinha clínica que era mega sofisticada. Tinha clínica que era mega simples. Mas a experiência emocional com todas era praticamente igual. E quando o seu paciente sente que é igual, ele vai escolher o mais barato. Não tem nada a ver com a qualidade que você entrega, porque o paciente não experimenta a sua qualidade. Entenda que a venda na odontologia é um processo completamente diferente de uma venda física. Você que está aí vendo agora pelo celular, vestindo a roupa que você está vestindo aí, quando você foi comprar essa roupa, o que você fez? Você foi lá e experimentou essa roupa. Faz sentido? Você olhou, fez um monte de teste, material, sei lá, alguma coisa. Você testou a qualidade antes de comprar. Ninguém chega no seu consultório, a Lisa está entrando aqui, Lisa é ortodontista. Oi, Lisa, instala aqui um alinhador estético para mim, daqui 6 meses eu vou ver se eu gostei, aí eu te falo. Não existe isso. Para ela vender um alinhador estético, ela tem que vender um estado emocional, uma expectativa, porque ele compra algo que ele não leva na hora. Imagina uma reabilitação, um protocolo sobre implante. Ou uma lente de contato, protocolo de lente de contato. O paciente te paga lá 15 mil, aí você embala numa caixinha, fala assim, ó, toma aqui, ó, leva para casa. Não! Ele está pagando algo que ele está acreditando que vai gerar uma experiência ou uma transformação na vida dele. E isso é tudo percepção. Por isso que o processo de tomada de decisão ele é 85% emocional e 15% racional. E o dentista, como regra, ele não entende disso. Por quê? Porque a formação dele foi inteira voltada para plano de tratamento e execução. Não para venda, não para conexão, não para comunicar. Entende? Então, olha só, para eu aumentar o preço, sabe o que eu tenho que fazer primeiro? Aumentar o valor. Valor é que o paciente percebe, valor é que o paciente recebe. E nos primeiros 5 minutos é totalmente possível fazer com que o seu paciente, nem se ele se esforçar, ele consegue comparar aquilo que ele viu com nenhum outro. E quando eu falo nenhum outro, não é só nenhum outro dentista, não. O que a gente tem entendido de comportamento gerado nos primeiros 5 minutos faz o paciente não conseguir comparar com a melhor clínica médica, de fisioterapia, de psicologia que ele tiver aí na vida dele. Porque a experiência ali se torna única. E isso não depende nem de investimento em marketing, nem de grande investimento e nem de uma clínica sofisticada. Depende de entender como que o paciente toma a decisão. Depende de entender que as pessoas compram pelos motivos delas e não pelos nossos. Depende de entender quais são os motivos que levam uma pessoa a tomar uma decisão. E se você não tem convicção disso, você está jogando um jogo da esperança. Você está fazendo alguma coisa e rezando para dar certo. E a odontologia de hoje em dia não cabe esse tipo de situação. A odontologia de hoje em dia depende de estratégia, de inteligência, de modelo de negócio coerente. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Primeiro ponto, captação. Segundo ponto, aumentar o preço. Como que você aumenta o preço? Quando você aumenta valor. Quando você constrói autoridade. E a autoridade se constrói da seguinte forma. Ou o que é autoridade? Autoridade é quando o paciente te percebe como alguém preparado para resolver um problema específico de uma forma precisa. Olha que simples. Você não precisa ser famoso. Você não precisa ter 500 seguidores, ou 5 mil, ou 50 mil seguidores. Você só precisa entender de gente, fazer uma abordagem que vai gerar segurança para ele. E você vai entender a mágica que é, na prática, quando isso acontece em termos de preço. Porque preço é uma coisa, valor é outra. Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Então, olha só, se eu tenho uma oportunidade, sem investimento, de aumentar o meu preço, sem perder paciente, significa que com a mesma quantidade de pacientes que eu tenho, eu vou ter um faturamento maior e um lucro muito maior. E olha só, se você tem uma quantidade X de pacientes e hoje aumentar 20% do seu preço e você perder 20% dos seus pacientes, sabe o que acontece?
você vai trabalhar 20% menos e lucrar mais. Pode fazer essa conta. Faturar pode ser que fique um pouquinho abaixo, mas você vai ter um lucro muito maior. E isso é a odontologia que a gente está querendo trazer para você, de reconhecimento, de remuneração, do jeito que você merece. Então, o segundo ponto é construir estratégias que te percebam, que façam o paciente te perceber como uma autoridade, e isso você faz um aumento de preço. A gente tem vários casos de gente que em 30, 60 dias aumentou 160% da tabela. André, isso é impossível, porque você acredita que é aí que você não conhece um novo caminho para isso acontecer. Para muita gente isso era impossível. O mais legal é que o impossível hoje é real. Hoje mesmo, não sei quantos alunos tem aqui com a gente, que estava no grupo do Legatum Especial, viu o depoimento da Bárbara. Um valor aparentemente absurdo de uma coisa simples. E o que aconteceu? A Bárbara ficou, se não me engano, 10 dias com pneumonia, não pôde trabalhar do jeito normal, bateu a meta top das galáxias e hoje ainda fechou 2 orçamentos, se não me engano, altos de alguém que esperava a Bárbara. Por quê? Porque ela construiu a ideia de autoridade. E quando é autoridade, vai saciar alguma coisa que daqui a pouco eu vou te explicar, e o paciente não quer outra equipe, não quer outra pessoa que não seja essa. Então, primeiro, captação. Segundo, aumento do preço. Entende o movimento só entre um e outro? É melhor você aumentar o preço, que não te custa nada, ou ficar fazendo campanha de captação. Terceiro ponto, aumento de indicação espontânea. Não é pedir indicação, não é dar desconto por indicação, não é fazer nenhuma proposta. É despertar nas pessoas indicação espontânea. Entende? Como que eu desperto nas pessoas indicação espontânea? Quando eu construo um impacto emocional certo, com senso de cuidado das pessoas próximas. Imagine algumas pessoas próximas a você, as mais próximas por enquanto, pai, mãe, filho e tudo mais. Se você descobrisse alguma coisa que você entendesse que aquela coisa poderia estar acontecendo com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com seu tio, alguma coisa próxima a você, e que isso pudesse comprometer a vida delas, o que você faria? Você cruzaria os braços e falaria assim, vamos ver se vai acontecer, se acontecer a gente reza, ou a gente chora. Você não vai fazer isso. Agora, tem estratégia para você contar uma história, conversar 5 minutos com uma pessoa e despertar nessa pessoa múltiplas indicações. Múltiplas indicações. Tudo que você tem ouvido falar de funil de venda, a gente está desconstruindo e criando um movimento de inovação tão fora da caixa que para muitos que estão vendo os resultados acham que é impossível. Que é literalmente impossível. Por quê? Porque as múltiplas indicações são muito mais fortes do que qualquer outro modelo de entrada de pacientes novos. O conceito simples de um funil é o seguinte, via de regra é isso aqui, ó. Mais pessoas aqui em cima, menos pessoas aqui embaixo. Esse é o funil. Você faz uma campanha, tem muita gente aqui e algumas pessoas compram. Normalmente, menos pessoas compram do que estão aqui. Agora, o que acontece? Quando você tem um modelo inteligente de rotina, quando chega aqui, isso faz isso, ó. O pequeno vira mais de novo. Por quê? Porque tem múltiplas indicações, sem investimento financeiro, sem investimento em marketing. Basicamente entendendo de gente, contando a história certa. Olha a mudança de perspectiva que existe quando você tem um modelo de uma rotina inteligente. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque eu quero dar a oportunidade que eu tive de mudar literalmente a minha vida, a minha realidade através de um modelo inteligente. Onde hoje, na minha clínica, eu atendo normalmente, quarta-feira, inclusive amanhã, de 9 da manhã às 5 da tarde. Essa é a minha carga horária de expediente. Nos outros períodos, eu hoje não atendo mais no mocho. Eu tenho as minhas reuniões estratégicas com a minha equipe e uma equipe trabalhando numa carga horária muito menor que a grande maioria aí do Brasil, sem atender praticamente à noite, sem atender sábados, 2 horas de almoço para todo mundo. É um outro modelo de negócio. E é lucrativo pra caramba, pode ter certeza, eu estou super satisfeito. Mas por que isso? Porque a parte estratégica é mais valorizada do que a parte operacional. Então, recapitulando para a gente ir para o próximo, captação de pacientes é importante no começo. Por quê? Porque é a ação mais cara. Segundo ponto, aumento do preço, construção de autoridade. Terceiro ponto, múltiplas indicações, senso de cuidado. Quarto ponto, e fica atento para isso aqui agora, que vocês vão entender o rombo que está acontecendo aí na sua clínica, no seu consultório, na sua odontologia. Fidelização. A maioria das rotinas odontológicas não tem um momento focado na fidelização. E o que acontece com isso?
Por que a maioria dos dentistas respondem nas pesquisas e acreditam plenamente que precisam de captar pacientes? Porque eles estão perdendo pacientes todos os dias e não olham para isso. Estima-se que 70% a 80% dos seus pacientes em 18 meses deixaram de ser seus pacientes. Só que você não sabe disso. André, que absurdo! Será que isso é verdade? Eu te faço uma pergunta. Quantos pacientes cadastrados você tem e quantos estão voltando para o seu consultório indicando outras pessoas? Faz essa conta. Imagina que você tenha 1000 pacientes. Você tem hoje 500 pacientes voltando e indicando. Se colocar 500 dividido por 12, dá 60. Você tem 60 novos pacientes todo mês. Vou colocar em uma perspectiva anual. 60 novos pacientes voltando todo mês. Isso eu estou falando de perder metade. Eu estou falando que a maioria está perdendo 70% a 80%. Por que está perdendo? Porque não tem um olhar para a fidelização. Porque não tem uma estratégia ou a clareza da importância que depois que eu conquisto alguém, se eu focar nesse alguém e esse alguém me traz mais pacientes de uma forma mais barata, menos intensa, menos desgastante do que eu querer trazer outros pacientes novos para o meu consultório. E aí, talvez comece a cair algumas fichas para vocês aí. Porque eu tenho absoluta certeza que muitos que estão aqui agora têm 1000, 5.000, 10.000. E se eu estou falando em 10.000 pacientes cadastrados, será que tem 1000 voltando? Que dá mais de 100 por mês, ou mais ou menos 100 por mês, se eu falar em 10%, hein? Se eu falar em 10%. Então, gente, o problema não é a água da torneira que está caindo. É a água que está vazando. Que você não está aprendendo, você não está fechando esse ciclo. E aí, como que eu construo fidelização? Eu construo fidelização com um nível de conexão emocional máximo, mais senso de propósito. Por que isso, André? Porque para o paciente começa a fazer sentido estar perto de você. As grandes empresas do mundo, além de terem serviços e ofertas fantásticas, elas têm senso de propósito. E o propósito faz com que o seu paciente compre e continue com você porque ele acredita no que você acredita. Olha só, tem uma empresa que chama Gallup, e ela é uma das maiores empresas de pesquisa do mundo. Ela fala o seguinte: se você tem uma equipe trabalhando a maior parte do tempo por um significado, essa equipe pode estar engajada ou pode aumentar o engajamento em até 250%. E eu tenho absoluta certeza do que eu vou falar aqui. Você que está me ouvindo aqui agora não tem noção do que é a sua equipe 100% mais engajada. Eu não vou falar 250 não, 100% mais engajada. Você não tem noção do poder da sua equipe se ela trabalhar por um significado. O que a gente tem hoje em torno de 80% a 90% das equipes em consultórios e clínicas odontológicas? Trabalhando pelo quinto dia útil, que é a pior forma de trabalhar possível. É o pior aproveitamento de um ser humano, é ele ir trabalhar pensando no quinto dia útil. E isso acontece com o quê? Basicamente, com a maior parte dos consultórios do Brasil. Entende que o problema é você se parecer com todo mundo? Não só por parecer, é porque isso não está funcionando. Muitos dentistas hoje do Brasil dependem do dinheiro do mês para pagar as contas do mês. Mas por que isso? Porque eles não estão vendo o tanto de dinheiro que vai embora num processo de captação. Eles têm que botar muita energia. Você está pensando em captação, você poderia estar fazendo a sua empresa crescer. Aí você faz uma parceria com uma blogueira. Eu não tenho nada contra a blogueira, não, absolutamente, tá? Eu só estou com alguns números estatísticos aqui fresquinhos na minha mente. Aí ela fala assim, eu vou indicar lá para o Marcelo Gomide. Mas olha só, gente, o Marcelo é um cara massa e tal, do jeito dela, não estou desrespeitando nenhum jeito de falar, só para vocês entenderem o contexto. E aí a turma dela, que não está conectada com o Marcelo, fala assim, beleza, eu vou lá. E aí marca, só que não vai. E aí, quando alguém marca e não vai, eu não sei se você sabe, você paga por isso. Tem um negócio chamado hora clínica. Você paga, independente de ter paciente ou não. A minha pergunta é, quantas faltas tem no seu consultório por campanhas, por ações de captação ineficientes e frias? Eu vou fazer uma campanha no marketing e tal. André, mas o cara agenda e não vai. Você tem noção que você pagou para fazer a campanha e está pagando pela falta? Onde você poderia simplesmente estar focando num outro processo e não precisando disso? Você tem noção do que é trocar um nível de prejuízo gigante por uma margem de lucro enorme? Talvez você não esteja presente para isso. Talvez você não esteja presente porque basta o pote de 10 moedas. Você não precisa dos outros para você conquistar os resultados que você merece. Isso é possível. Mais do que isso, existe um caminho. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender é, eu tenho que pensar, eu tenho que desejar, eu tenho que me comprometer em mudar. Então vamos lá. Captação, aumento do preço.
aumento da fidelização e aumento de indicações espontâneas. Desses 4, quais desses setores você, que está aqui agora me escutando, investe mais tempo, energia e dinheiro ultimamente? Eu já sei a resposta. É na captação. É por isso que o seu modelo de negócios não está do tamanho que ele poderia estar. Ele poderia estar muito maior. Muito maior. Só que ele não está. Por quê? Porque você está investindo no que é mais caro. E aí você está deixando as outras coisas que são mais baratas, mais assertivas, mais inteligentes, que sustentam o seu negócio com o mínimo de esforço, deixando para trás. Mas você não tem culpa disso. Por que isso acontece? Porque foi te ensinado assim. Porque tem um monte de gente na internet falando isso, porque a faculdade falou isso. Eu tenho 4 especializações. Em todas as minhas especializações é basicamente a mesma coisa. Radiografia, tomografia, plano de tratamento. Ó, vai lá e faz isso. Ó, o enxerto do seio maxilar, você faz uma janelinha assim, descola aquilo lá, faz isso. Ó, tem uma técnica que é assim, tem um descolador que é diferente, essa rotação é aquilo, protocolo de angulação, mudou de 6 para 5, agora tem como fazer em 4. É só isso. Mas e o paciente ali? E como que ele vai valorizar o meu serviço? Como que ele vai valorizar o meu serviço? Quem vai me ensinar isso? Quem vai me ensinar, depois de especialista, a vender como especialista? Qual é o curso que vai te ensinar isso? Não adianta só ter paciente entrando no seu consultório. Você está vendendo barato? Não sei se faz sentido. A gente recentemente fez uma pesquisa de preços de convênio. E a conclusão que a gente chegou matemática foi o seguinte: se você tem 4 semanas de agenda cheias de convênio, de pacientes de convênio, isso poderia ser substituído por 1 semana de paciente particular. 1 semana de paciente particular. Agora, vamos pensar aqui uma estratégia que eu não recomendo, mas só para vocês entenderem. Será que vocês fizessem uma campanha, porta em porta, apresentando o seu trabalho, você não conseguir colocar paciente para 1 semana no seu consultório? Você vai ficar 3 semanas fora, 1 semana atendendo. É muito melhor do que 4 trabalhando e não sendo reconhecido ainda. Só que esse modelo eu não estou sugerindo, só estou te convidando para refletir. Entende? E por que as pessoas ainda atendem convênio? Porque elas não conseguem captar pacientes particulares e fazer o processo acontecer. Por que elas não conseguem? Porque elas estão inseridas no modelo de negócio retrógrado, ultrapassado, que não valoriza a odontologia. Valoriza outras empresas, mas não você enquanto dentista, não a sua equipe, nem o seu paciente. Quem é que fica super satisfeito? Nem o seu paciente fica. Ele parece que fica, mas ele sabe que você não está entregando, na maioria dos convênios, a melhor odontologia, porque é barato. E aquilo que é barato, dentro da odontologia, tem impacto. Né? A odontologia é igual a muita coisa, que tem um custo para você fazer uma odontologia legal. Entende? Então, olha só, é um jogo que ninguém está ganhando. E aí, quando você vai para o particular e parece com todo mundo, você entra na guerra do preço. E não tem vencedor na guerra do preço. Quem ganha, perde. Porque quem ganha é quem deu o maior desconto. Deu o maior desconto, você vai ter que pagar um preço por isso. Desconto é falta de valor agregado.